ator, produtor, diretor, compositor, roteirista e editor e tudo que pode se ser no cinema britânico, nascido em 1889. Oh. Did you tell him? Yes. He did it all. Did everything. Wrote it, acted it, directed it, lived it. A complete genius. O humor aumenta a noção de sobrevivência e preserva a sanidade. Essa frase de Chaplin resume bastante sua produção artística, que foi revolucionária justamente por trazer para a comédia a crítica político-social e o drama com personagens profundos e muito sensíveis. Como muitos dos grandes gênios, a infância de Chaplin foi bastante conturbada. Ambos os seus pais eram artistas, então ele nasceu acompanhando a mãe nos palcos de music hall e subiu no palco pela primeira vez, inclusive, aos 5 anos de idade. Os pais se separaram cedo. O pai de Chaplin era dependente alcoólico e praticamente não fez parte da sua infância. A sua mãe tinha doenças mentais e viveu sempre em idas e vindas de internações. Então Chaplin e o irmão viveram em lares temporários, abrigos, orfanatos e muitas vezes até na rua durante a sua infância. Tendo que ser independente então desde criança e inspirado pela profissão dos pais, com 12 anos de idade Chaplin já era membro de uma trupe de comediantes de Londres. Ele partiu na sua primeira turnê nos Estados Unidos com a trupe de Fred Karno com 21 anos. Em 1913, durante a segunda turnê, um grande produtor do cinema americano da época, Mark Sennett, conhecendo o trabalho de Chaplin, o contratou para o estúdio Keystone. Chaplin, que já era um grande influencer desde já, logo quis dar seus toques aos filmes do estúdio e desenvolveu seu famoso personagem, The Tramp, que ficou conhecido por aqui como Carlitos ou o Vagabundo. E foi aí que começou a grande revolução imprimida por ele. A fórmula padrão dos filmes de Sennett era uma comédia pastelão, de gestos exagerados, bastante circenses, inclusive oriundos da atuação do chamado vaudeville. Mas quando criou The Tramp, a pantomima ou a atuação por meio de mímica de Chaplin passou a ser muito mais sutil, mais precisa e muito mais sensível. Every single move he made was inspired. What he was able to say without words, what he was able to express without words, just in head or with his eyes or with body language. It was all there. I mean, a real master of movement, of emotion without a word uttered. Chaplin was a master of allowing every moment, gag, chase sequence, or conflict to reveal the tramp's character, and ultimately revealed Chaplin's own deep humanity. So when you watch this, what do you see? Yes, you're being amused by the sequence itself, but Chaplin's also defining his character simultaneously, showing his intelligence and improvisatory skill. His ability to take unpromising situations like hunger, poverty, victimization, loss and confinement and provide a perspective of optimism and resilience. One way that this manifests itself is the way that Chaplin interacts with objects. Unlike Buster Keaton, who used to explore grand-sized objects with incredible wonderment and spectacle, Chaplin focuses on smaller objects to convey character. Ano depois de estrear como Carlitos, Chaplin já tinha sinal verde do estúdio para dirigir e editar seus próprios filmes. Vemos nos primeiros filmes de Chaplin sua transição de um artista de vaudeville para um ator e diretor de comédias românticas e farsas cinematográficas, que eram novas para a época pelo complexo desenvolvimento de personagens com profundidade, nuances psicológicas e histórias com relações humanas fortes. Durante o próximo ano, Chaplin fez mais de 30 curtas e um longa-metragem, todos bem-sucedidos e reconhecidos pelo público. Foi então a sua porta de entrada para a riqueza e para a fama. Quando o artista tinha então só 28 anos, em 1917, ele já era rico, famoso e gerenciava um estúdio próprio em Hollywood. É importante ressaltar que um dos motivos disso é que em uma época em que muitos imigrantes chegavam à América, os filmes mudos de Chaplin ultrapassavam as barreiras da língua e eram então universais.
O público da época adorou o novo personagem e essa nova comédia, mas Chaplin também foi extremamente criticado e sofreu retaliações durante toda a sua carreira. Isso porque, com a sua reputação consolidada e com um contrato melhor com o novo estúdio, Chaplin começou então a lançar seus filmes extremamente políticos. Seu primeiro filme, que se tornou um grande clássico do cinema, foi O Garoto, de 1921, considerado o primeiro filme de comédia dramática da história. Luzes da Cidade, de 1931, e Tempos Modernos, de 1936, marcaram a transição de carreira do diretor do cinema mudo para os filmes com som, embora ainda não fossem filmes falados. Luzes da Cidade já continha efeitos sonoros. E em Tempos Modernos, marcado por sua crítica inteligente à Revolução Industrial, ao capitalismo e sua produção massificada nas indústrias, foi a primeira vez em que o público ouviu a voz de Charlie Chaplin. Se bella più sedore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tula tilatua. O filme trata também dos efeitos da Grande Depressão nos Estados Unidos que se seguiu à queda da Bolsa de 29. Outro ponto importante de Tempos Modernos e em outros filmes de Chaplin é a força dada à personagem feminina do filme, que é muito independente e forte para as mulheres da época e tem um peso dramático inclusive semelhante ao do Tramp. Mas aí o cinema mudo foi sendo totalmente substituído pelo falado e, embora Chaplin tenha relutado nessa decisão, quando ele finalmente aceitou trazer palavras para a boca de seus personagens, elas não foram nada triviais. Adenoid Hinkler has just said yesterday Tumania was down, but today she has risen. Aus! Neiner Strotten, tighten the belten. We must tighten our belts. The Juden. The Juden. Und das trifft das Sauerkraut mit der Juden. Bitzak! The Juden. The Juden. Em O Grande Ditador, de 1940, Chaplin faz tanto o personagem de Hinkel, o ditador da Tomênia, uma sátira de Hitler, como um barbeiro judeu. A produção teve início em 1937, quando ainda não estava claro que o nazismo era uma ameaça tão forte. Em 1940, quando foi lançado, não havia mais essa dúvida e os Estados Unidos tinham entrado, inclusive, na guerra. Segundo documentários da época, Chaplin ficou cada vez mais desconfortável para interpretar Hitler à medida que foi tomando conhecimento dos seus atos na Europa. O filme recebeu 5 indicações ao Oscar e causou um grande alvoroço social. A sátira ao nazismo e ao fascismo levou o filme a ser censurado em vários países simpatizantes dos regimes ditatoriais, inclusive o Brasil de Vargas. Tratando-se então da época do macartismo e da Guerra Fria, Chaplin foi enfim formalmente acusado pelo FBI de ser comunista e depois, com o lançamento de Monsieur Verdoux, de 1947, considerado outro filme de crítica ao capitalismo, ele acabou por ter seu visto revogado, levando-o a se exilar na Suíça em 1952, com 63 anos de idade. No entanto, o próprio Chaplin nunca se considerou um comunista. Ele dizia que era um humanista e que não queria nada mais para a humanidade do que um teto sobre a cabeça de cada homem. Nos 20 anos que viveu fora dos Estados Unidos, Chaplin, alcançado pela idade e por uma saúde frágil, já não produzia tanto quanto antes. Ele fez mais 2 filmes, produziu outros, compôs canções e escreveu sua autobiografia. Em 1972, voltou às terras americanas para receber o prêmio honorário do Oscar. Foi ainda em vida também condecorado pelo governo britânico como Sir, pelo francês e também pela Universidade de Oxford. Faleceu então em dezembro de 1977, no dia de Natal, aos 88 anos de idade, vítima de um derrame cerebral, ao lado de sua esposa de maior tempo, Una O'Neill, com quem viveu durante os últimos 35 anos da sua vida. A forma com que Chaplin nos faz rir de seus personagens, ao mesmo tempo em que sofremos com eles, nos abre os olhos para os problemas sociais, ao mesmo tempo em que nos deixa esperançosos com a possibilidade de um mundo melhor, foi justamente o que o imortalizou como um dos maiores cineastas de todos os tempos. Um dos primeiros que percebeu que cinema era sobre vida, história, crítica e emoção.
mais próximo aqui entre nós, né? Depois de contar toda essa maravilhosidade da vida de Chaplin no cinema, é importante fazer essa pequena crítica, né, ao homem hétero aqui da época. Bom, acusações de assédio, de pedofilia e situações polêmicas como um julgamento por paternidade marcaram a história de Chaplin. O cineasta se casou 4 vezes, teve 11 filhos e diversas amantes. A sua primeira esposa, Mildred Harris, tinha apenas 16 anos quando eles casaram, Chaplin então tinha 29. A sua segunda esposa, Lita Grey, também se casou aos 16 anos quando engravidou do artista, e inclusive eles se casaram para evitar que Chaplin fosse processado por abuso de menores, se casaram no México. Eles tiveram 2 filhos juntos. A terceira esposa, Paulette Goddard, tinha 20 anos quando se casaram e o ator então chegava aos 43 anos. E de acordo com o próprio Chaplin, foi um primeiro casamento em que ele não se sentia aí que as mulheres estavam se aproveitando dele. Paulette foi a protagonista de alguns filmes do artista, como Tempos Modernos e O Grande Ditador. A sua última esposa, Una O'Neill, viveu com o ator até o final de sua vida, durante 35 anos, e juntaram-se quando ela tinha só 17 anos. Chaplin já tinha então seus 54 anos de idade. Seu casamento com Una O'Neill, diferente de todos os seus outros casamentos, segundo o próprio artista e segundo relatos dos seus biógrafos, foi equilibrado e feliz. E agora a gente vai terminar com uma musiquinha, porque Chaplin nos ensinou, controverso ou não em alguns sentidos, que diante de todas as adversidades, situações difíceis da vida, a gente deveria olhar para o lado positivo e sorrir, mesmo que o nosso coração esteja doendo. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying?